Hoje, 7 de janeiro, estamos chegando com o primeiro programa de 2023. Abrimos com o quadro Reflexões de A a Z e temos dois temas para abordar. São eles, superstições e sabedoria. Dos primeiros, nós veremos que elas não só são inócuas, como também podem ser nocivas à saúde mental e da alma. A fé tem que ser racional e, como tal, não comporta desvios psicológicos para atribuir valores ou efeitos, sejam positivos ou negativos, a objetos, números, fenômenos da natureza, animais ou quaisquer outros eventos da natureza, que absolutamente não guardam relação com a atuação de Deus em nossas vidas. O segundo tópico, nós estabeleceremos as diferenças, algumas delas pelo menos, entre inteligência, cultura e sabedoria. Nós, seres humanos, sem o auxílio de algum equipamento, nós só nos locomovemos caminhando sobre a superfície do planeta. Não é? Os pássaros voam, os peixes nadam, e os espíritos desencarnados? Será que eles, justamente por não terem mais o corpo físico denso, pesado, será que eles podem voar? Como é que eles se locomovem? Ou se, quem sabe, eles caminham conosco por possuir um outro corpo, que ainda é invisível, mas é constituído de alguma matéria, mais leve, menos denso? Para saber sobre isso, nós temos o Espiritismo Responde. E ainda hoje o abraço fraterno a um ilustre amigo que se separou de nós aos 95 anos de idade. Nosso quadro Reflexões de A a Z de hoje, nós vamos tratar também de dois temas, e vamos, superstições e sabedoria, né, ambas iniciadas pela letra S, como é de praxe nesse quadro. Comigo aqui mais uma vez o Humberto Mafissoni, a Rose Heinemann. Eu vou começar aqui pela minha esquerda com o primeiro desses temas, superstições. Fala-se bastante em espiritismo, né? Sim, sim. E fala-se bastante contra a superstição. Porque a superstição, na verdade, o princípio dela o que é? A falta de conhecimento, né? Então, a antiguidade, os homens da pedra, aquelas civilizações antigas, quando caiu um raio, elas imaginavam que Deus estava bravo, né? O ser superior que eles acreditavam estava bravo com eles, então eles rendiam alguma oferenda, alguma coisa assim, por falta de conhecimento, por ignorância. Então, como eles não tinham como responder aquilo, alguém se levantou e disse, é Deus, e os outros todos acreditaram. As superstições até hoje, eu creio que o mecanismo é esse, né? de funcionamento. Porém, o antídoto da superstição é o esclarecimento, né? Que é o esclarecimento e o crivo da razão também. Porque, por vezes, se desenvolve uma ideia absurda, sem bases intelectuais ou sem bases racionais, e as pessoas aceitam aquilo, né? Muitas vezes as pessoas aceitam, passam adiante para as demais e se torna uma verdade vazia, frágil, mas que as pessoas cultuam aquilo lá. Falando de superstição, né, de repente um culto ou amuleto ou aquele tipo de situação que é o que fazer promessa para comprar Deus, né? Acender vela para agradar a divindade, ou se deu mal durante a semana, vai tomar paz que está tudo bem. Também. Rosa, pois eu acho, entre as razões que levam as pessoas a se tornarem supersticiosas, além de fatores culturais, a própria educação, se dentro de casa, os pais, né? Tudo influencia, né? Mas tem gente que gosta de superstição, né? Se sente seguro. Exatamente, é uma bengala psicológica, né? Ela se agarra àquilo por falta justamente do que ele colocou. De uma ideia mais esclarecida, então ele se apega, que é figuinha, ferradura atrás da porta, ou das coisas negativas. Então eu vou evitar, se eu topar com galo preto, com galo preto não, com gato preto, com o gato preto, né? Trocamos as aves aí, que um é com pelo e outro com pelo. Mas é assim, né, Rose?
Existe esse fator também, né? Existe, com Pessoas certeza. que se acomodam, gostam daquilo e não pensam. Não é muito mais fácil, vamos pegar para nós, né? Não é muito mais fácil assistir a palestra espírita, tomar passe e água fluida, do que pegar as obras básicas e estudar a sério, né? Não é muito mais fácil escutar o outro, fazer alguma doação lá sem grande esforço, do que se empenhar profundamente pela própria transformação moral e intelectual? Você posterga, você aliena, você delega a coisas externas o poder de conseguir coisas que não existe. Não funciona. Deus não é mercador que vende no balcão os seus favores, né? A quem faz isso é aquele gesto externo. Se você me permitir, vou até ler um trechinho do Immanuel Kant, na sua obra Religião nos Limites da Simples Razão, de forma sucinta. A ilusão de, mediante ações religiosas de culto, obter alguma coisa de Deus é a superstição religiosa. Assim como a ilusão de tal querer levar a cabo por meio de esforços externos ou de determinadas coisas, obter alguma coisa no trato com Deus, sem se transformar num homem melhor, é o fanatismo religioso. Então, aquela época, gente, né? E quantos milênios antes, alguns filósofos já tratavam disso. É muito mais fácil você acreditar em pessoas que vão resolver para você, em instituições que vão te dar o caminho, em guias que vão te orientar para o caminho certo, do que você assumir seu próprio protagonismo. Perante Deus, a busca da relação com Deus, do esclarecimento, que nenhum de nós possui muito, mas do estudo contínuo, da harmonização, o esforço para sermos bons com os semelhantes, né, para os semelhantes, esse esforço é que nos afasta da superstição. A racionalidade que a doutrina espírita nos trouxe, né, que Kardec vivenciou no trato da análise dos fenômenos, sem atribuir sequer aos espíritos a determinadas coisas que aconteciam, sem buscar primeiro as causas humanas. É bem isso que eu queria puxar até um pouquinho aqui com o Humberto, sobre a importância que Kardec, porque os fenômenos espíritas, de modo geral, né, a mediunidade em especial, ela sempre foi cercada, como se falou, desde o tempo que o homem imaginou que existia uma força superior a ele, ele passou a temê-lo, mas ele, por outro lado, ele também tinha o desejo de chegar mais próximo, de se comunicar com essa entidade, né? E lá vieram as religiões politeístas, etc., muitos deuses e aquela história toda. Então, sempre houve essa necessidade, mas sempre cercada de muita superstição, de muita invencionice. E Kardec procurou fazer essa separação do joio e do trigo, mostrar de maneira racional que a mediunidade, que a comunicabilidade com os espíritos podia realmente ocorrer, mas separado de todas aquelas fantasias, aquelas que era cercado de tempos imemoriais, né? Sem poderes sobrenaturais. Né? Então, Wilson, veja que na história humana sempre houve aquele desequilíbrio entre ciência e religião. E sempre houve uma disputa de poder das entidades humanas mesmo, né? O que Kardec fez foi justamente demonstrar que elas caminham juntas. Sim. Que a religião, ela é a própria ciência, né? A ciência esclarece a religião, porque não é uma religião com dogmas, como os padrões normais, é uma religiosidade íntima, que ela tem que ser lógica, ela tem que fazer sentido para quem lê, para quem entende e para quem pratica, não é verdade? Por que eu tenho que me melhorar, né? Sim. Se é tão difícil, se cansa tanto a gente se melhorar, como a Rosa falou, eu tenho que estudar, tenho que estudar. Por que eu tenho que fazer isso? Ser protagonista é complicado. Então, tem que ter uma lógica para isso, eu tenho que ter uma razão para mim fazer isso, para me movimentar. Então, eu preciso compreender a lógica disso. Por quê? Porque eu vou me desenvolver, é o meu caminho. O que é esse sentimento que eu tenho, desse desejo de progredir? É o meu ser espiritual. Sim. Precisando desse desenvolvimento e através do conhecimento e do meu trabalho que eu vou alcançar esse objetivo. Vamos passar para o segundo temazinho. Eu coloquei na abertura, Rose, só a diferença, gostaria que você desse umas pinceladas sobre, entre inteligência, cultura e sabedoria. Ah, meu Deus! O Wilson inventando sempre aqui no ar. A inteligência, o que é?
É um atributo do espírito que lhe permite discernir os acontecimentos, somar os fatos, aprender e chegar a conclusões mais amplas sobre aquilo que ele observa. Avançar, né? Baseado nos fatos que ele já constatou, na instrução e no conhecimento que já adquiriu. Inteligência é a capacidade de saber usar aquilo que se aprende. Cultura é o quê? Soma de conhecimento a respeito dos fatos da vida, seja da vida humana, seja da vida espiritual, sobre assuntos específicos, em que você soma informações, você coleta informações e as armazena na sua mente. Sabedoria, né? É outra coisa, é outro departamento. É somar toda a informação, toda a instrução, todo o conhecimento adquirido e com a experiência dar um avanço geométrico, não aritmético, e atingir um patamar de raciocínio e de compreensão que não prescindem do amor, da humildade, da visão ampla de mundo, em que a pessoa se enxerga no seu papel pequeno, como um ente componente dessa humanidade imensa, que somos seus esforços aos demais e que conhece alguma coisa de um determinado campo e outros conhecem dos demais. Sócrates resumiu muito bem isso. Quando um amigo foi ao oráculo de Delfos, foi buscar a pitonisa, né, que traria comunicações do que eles achavam que era o deus Apolo, e perguntaram quem era o homem mais sábio de Atenas, disseram que era Sócrates. E claro, os inimigos, né, ironizaram, aquilo se espalhou na cidade. E para o provocarem em praça pública, numa determinada ocasião, conta a história, né? Perguntaram a ele, o oráculo de Apolo disse que você é o homem mais sábio de Atenas. Isso é verdade, Sócrates? Ele falou, olha, analisando tudo, né, em outras palavras, eu chego à conclusão que até pode ser, porque eu sou tão ignorante, mas tão ignorante, entretanto eu tenho consciência da minha ignorância. E a maioria de nós aqui pensa que sabe muito. Só sei que nada sei, ele disse. Então isso é a sabedoria, né? Só sei que nada sei. É porque, Humberto, inteligente tem bastante gente, né? Sim. Inteligente tem bastante. Inteligência é um mas sábios são muito poucos. Por quê? Porque o inteligente, ele através do seu livre-arbítrio, ele tanto pode usar essa inteligência, talento, que é um mérito dele. Claro. Ele desenvolveu ao longo dos milênios e tal. O problema é o uso que ele faz dessa inteligência. E às vezes, justamente por ter essa inteligência, mas não ter sabedoria, às vezes ele despreza a própria vida espiritual, que é a essência dele. Se desvia, né? E se desvia, pratica atos inidôneos, né? Que fazem mal a ele. Então ele não é sábio, porque se ele faz alguma coisa que o prejudica, obviamente que ele não está sendo sábio. Ele tem inteligência para construir, para fazer, para passar a perna nos outros, né? Desconhecendo, ignorando, desprezando que amanhã ele vai se defrontar com as consequências desses seus atos. Quer falar mais um pouquinho? Tem um minutinho. A sabedoria, a Rose colocou isso, a sabedoria ela necessita do amor. Ela se atinge a sabedoria à medida que você constrói e desenvolve o amor. A sabedoria é muito maior do que o nosso termo sabedoria, a pessoa sabe alguma coisa, não é sabedoria. Tem a frase de um pensador que diz que ele trabalha muito e se dedica muito para desenvolver a paciência para compor os milênios que vão levar ele à sabedoria, né? Porque, como você falou, são milênios, né? Então, a sabedoria é um fim, né? Um objetivo final, quando o nosso espírito realmente tiver capacidade de amar e conhecer isso, conhecer a vida, conhecer a Deus através do amor. Amigos, nosso tempo está esgotado. Ficamos por aqui. Segue os nossos demais quadros e até a próxima. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, AD Paraná 27 anos e programa Diálogo Espírita número 500. No editorial, 2 momentos muito especiais. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, Conhecendo as Doenças, primeira parte.
e ainda um artigo sobre fidelização espírita e as imagens que fizeram a história dos 27 anos da AD Paraná e os 500 programas Diálogo Espírita. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, o tema é persistência. Muitos de nós já pronunciamos ou escutamos algumas frases como eu não sou capaz, isso não é para mim, é muito difícil, não consigo. E quando nós vamos estudar e retornamos às questões de O Livro dos Espíritos, quando nos fala da perfeição moral, os espíritos superiores nos esclarecem que nós necessitaríamos de um pequeno esforço, mínimo esforço, para que nós conseguíssemos vencer as nossas más inclinações. Logo, se nós depositássemos a nossa vontade, nós realizaríamos muito mais. Porém, eles falam que são pouquíssimos de nós que exercitamos a famosa vontade. E aí nós trazemos um conto, uma pequena história intitulada O Canivete, onde um menino, por qualquer situação assim mínima que fosse, uma dificuldade pequena que se apresentasse, ele já desistia das suas intenções de realizar algo, ou dos seus sonhos, dos seus desejos. E certa vez o pai dele o chamou e entregou para ele uma pequena tábua e um canivete. E disse assim: você toda noite vai tirar um tempo e vai fazer um risco nessa tábua, no comprimento dessa tábua. E assim o menino fez. Passada uma semana, ele já estava ali ansioso por saber por quê e para que o pai dele havia passado aquela tarefa. Bem, isso perdurou por um período de tempo, até que, numa determinada noite, em que ele foi traçar ali aprofundar aquele sulco, a tábua se partiu. Uma vez que toda noite ele ia lá com o canivete e sobre aquela linha que ele já havia traçado, ele colocava um pequeno esforço e ele ia aprofundando aquele risco. Bem, numa noite ele foi fazer isso e a tábua foi dividida, foi repartida. E aí o pai dele falou: aí você está vendo, se eu tivesse entregue para você e dito que você conseguiria repartir essa tábua, você me responderia que não seria possível. Mas com a persistência dos seus atos, você viu do que você foi capaz. E assim é na nossa vida. Com pequenos esforços, não é tanto pelo esforço, né, pelo grande esforço que fazemos diariamente, mas a cada dia a nossa vontade de aprofundar aquele desejo é que vai fazendo com que aquilo que um dia passou pelo nosso pensamento se faça real. É necessário passarmos das ideias para o pensamento e assim imprimir a vontade para realizar. A persistência é justamente essa nossa vontade de insistir, de aplicar a disciplina, a organização para que nós conquistemos aquilo que desejamos, aquilo que faz parte dos nossos sonhos. Como nos fala a espiritualidade amiga, os espíritos de luz. Basta um pequeno esforço para que nós nos empenhemos e consigamos
alcançar e atingir as nossas metas. Persistência, hoje e todos os dias. Muita paz e luz a todos. Olá, amigos! No quadro O Espiritismo Responde de hoje, temos a seguinte questão, bem interessante por sinal. Uma questão que eu acho que todos nós temos dúvidas, não é verdade? Diz assim, como os espíritos se locomovem? Então, eu vou utilizar como texto básico aqui do Livro dos Espíritos, tá? A questão 89 em diante fala um pouco a respeito dessa locomoção dos espíritos. Está no capítulo Forma e Ubiquidade dos Espíritos. A questão 89 diz assim, os espíritos levam um tempo qualquer para atravessar o espaço? E os espíritos respondem a essa questão da seguinte forma, sim, mas com a rapidez do pensamento. Em seguida, ela tem uma linha A, que diz assim, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E os espíritos então esclarecem. Quando o pensamento está em algum lugar, lá também está a alma, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então, aqui os espíritos estão esclarecendo que a forma de locomoção dos espíritos seria pelo pensamento. Mas nós precisamos fazer alguns esclarecimentos. Se o espírito ele não for adiantado moralmente e intelectualmente, o seu perispírito será um pouco mais denso, não tão sutil, não tão vaporoso, como aqui no próprio Livro dos Espíritos, na sequência, ele traz falando sobre o perispírito e essa característica que ele se apresenta como uma camada vaporosa e pode ser mais densa ou mais sutil. Então, pensemos da seguinte forma, se o espírito ele tiver muitas dificuldades ainda não se aprimorou o suficiente, ainda falta aprender muitas coisas, pode ser que ele não consiga imaginar que ele possa flutuar. Esse termo flutuar, depois mais tarde, foi esclarecido por André Luiz no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier. E lá numa parte do livro, ele está na presença da mentora Narcisa e ela fala sobre a capacidade que os espíritos têm de se locomover pelo pensamento e que às vezes nem era necessário tomar o transporte, que seria o aerobus, que é bem descrito lá no livro e também no filme, que mais tarde foi lançado com esse tema desse livro Nosso Lar. Bem, então, se a pessoa imaginar, ela pode se transportar de maneira como se estivesse flutuando. E esse termo, esse flutuar, recebeu o nome de volitação. Então, o espírito pode se locomover volitando, mas depende do seu pensamento. Ora, então vamos juntar os pontos. Se o pensamento é atributo do espírito, se o espírito, quanto mais adiantado, ele consegue usar a sua vontade, ele consegue então se transportar a longas distâncias apenas pensando que está naquele local. Ou então ele pode usar a volitação, que seria como flutuar, uma espécie de voo acima da superfície. Mas aqueles espíritos que ainda não estão adiantados o suficiente, que ainda estão imaginando que estão com o corpo físico e o corpo físico é denso, então eles caminham no mundo espiritual. Então eles vão utilizar como utilizaria aqui no mundo material.
Então, eles podem caminhar. É curioso também imaginar que o espírito ele pode atravessar as barreiras físicas. Então, ele pode atravessar uma porta, ou então até uma chama, que é o que traz aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta seguinte, né? Leiam, que é bem interessante. Então, ele teria essa capacidade, mas a sua capacidade de pensamento e a sua capacidade mental pode impedi-lo de atravessar essa parede, assim como também o transporte. Então, para a gente entender, seria interessante vocês lerem essa parte do Livro dos Espíritos, que é bem interessante. Fica também a dica da leitura do livro Nosso Lar, que é um excelente livro e a gente aprende muito com aquela leitura. Muita paz a todos, até a próxima, amigos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEVR no YouTube. No abraço fraterno de hoje, eu quero homenagear um companheiro de doutrina espírita, por quem tinha, e posso dizer que ainda tenho, grande apreço, pois que apesar dele agora já estar desencarnado, como nós bem sabemos, segue vivo, desfrutando da verdadeira vida em outra dimensão. Embora já o conhecesse de um evento espírita em São Paulo, foi só em 2006, quando o lançamento do meu primeiro livro, Espiritismo, a Visão Panorâmica, durante a Bienal também de São Paulo, em 2006 que nós travamos assim, estreitamos a nossa amizade. Aparecido Belvedere ocupava, como fez por décadas, um cargo de direção da editora O Clarim, da cidade de Matão, no interior de São Paulo. Justamente a editora que abriu as portas para a publicação do meu livro. Desconhecemos o que o futuro reserva a cada um de nós. Entretanto, sempre causa-nos admiração uma pessoa ter uma vida tão longa e ter se mantido lúcido e ativo até os derradeiros dias. Aparecido nasceu no dia 19 de setembro de 1927 e, ao desencarnar no dia 24, havia, portanto, completado 95 anos, 5 dias antes. Foram 47 anos dedicados à instituição fundada por Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo e não por acaso escolhido patrono da nossa Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Participou do conselho de redação de ambas as publicações fundadas por Caibar, o jornal O Clarim, em 1925, e a Revista Internacional do Espiritismo, em 1925. Ambos esses periódicos em circulação até hoje. Depois assumiu como editor-chefe, além de dar a palavra final nas avaliações dos livros que seriam ou poderiam ser publicados pelo Clarim. Aparecido atuava como repórter em diversos eventos espíritas no Brasil e no exterior, e também foi colaborador da USE São Paulo, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então, por toda essa extensa ficha de bons serviços prestados à doutrina espírita, e ainda pela amizade pessoal que nós tínhamos, eu tive o prazer de desfrutar, enviamos o nosso abraço fraterno de hoje, ciente de que a certeza do dever cumprido já lhe tem garantido uma estadia de refazimento e paz espiritual no outro lado da vida.